Shalom Avrahá, a pedido da diretora dos nossos cursos, Rivka Haya Katan, que me pediu para responder uma pesquisa do Sr. João Victor Abreu Silva, do curso de Sistemas de Informação da PUC de Minas Gerais, e o questionário que me foi mandado é, primeira pergunta, como o judaísmo encara algumas questões atuais como fome, pobreza, homossexualidade, racismo e direito das mulheres. Então, fome, o primeiro mandamento da Torá tem que dar tzedakah, tem que apoiar os pobres, patuach tiftach et yadecha leachicha evion. Nós somos obrigados pela Torá a dar pelo menos 10% do que a gente ganha para assuntos de caridade, para ajuda ao próximo. Então, se todo mundo fizesse isso, não teria mais pobreza no mundo, porque a estatística é que menos de 10% das pessoas, assim, eu não sei de acordo com cada país, mas tem uma faixa de pobreza, tipo, a pessoa está passando fome, é menos de 10% da população do país. Então, se cada um desse 10% do que ele ganha para comprar comida para os pobres, não teria mais fome. Então, fome e pobreza, o mandamento da tzedakah na Torá é um mandamento muito forte, o mandamento de dar doação para pessoas que têm fome, para pessoas que estão pobres, a tal ponto que ele é um mandamento forte, que há 2000 anos atrás, quando se perguntava para alguém se você fez uma mitzvah, se você cumpriu um mandamento divino, se você perguntava sem especificar, quer dizer tzedakah, doar dinheiro para pobres, para pessoas que estão com fome ou pobreza. Se fosse outra mitzvah, ele teria que especificar, você fez o mandamento tal. Agora, se só perguntar se você cumpriu o mandamento divino, está falando de tzedakah, está falando de caridade. Então, quer dizer, fome e pobreza no judaísmo todo mundo está recrutado para resolver esse problema. Homossexualidade é proibido, um nível de proibição que a pessoa é melhor morrer do que fazer. São 3 coisas no judaísmo que a gente deve morrer e não fazer. Na Inquisição, falaram para os judeus, ou você vai rezar na igreja, ou você vai morrer queimado em praça pública. Aí a gente respondeu, olha, fazer idolatria está num nível que a gente tem que morrer e não fazer. Sendo que vocês acreditam que Deus é uma trindade, então, isso, de acordo com a nossa Torá, é uma idolatria, porque Deus é um. E não importa, qualquer coisa que não seja Deus, a gente não pode ir rezar para qualquer coisa que não é Deus. Então as pessoas morreram queimadas em praça pública e não fizeram idolatria. O mesmo aconteceria para outros 2 mandamentos divinos, que é proibido assassinar. Então, se alguém fala para você, ou você é assassino, ou eu te assassino, morre e não assassina. E outra coisa é ter uma relação proibida, num nível de proibição chamado de Gilui Arayot, que é ter uma relação homem com homem, homem com mulher casada, que é casada com outro e não com ele, obviamente. Homem com animal, mulher com animal, mãe com filho, pai com filha, irmão com irmã, todas essas relações que são proibidas pela Torá, a gente tem que morrer e não fazer. Quer dizer, se um homem te coloca um revólver na cabeça e falou, você tem uma relação comigo, eu te mato, tem que falar, então me mata que eu não vou ter uma relação com você, que tem 3 coisas pela minha religião que eu tenho que morrer e não fazer. O resto eu poderia não fazer num caso de perigo de vida, mas essas 3 não tem como fazer. Racismo na Torá não tem racismo. Moshe, o Moshe que deu a Torá, que recebeu a Torá de Deus e repassou para nós, se casou com Tzipora. Tzipora era de Midian. Eles eram os afro-ascendentes, não eram afrodescendentes. Os africanos depois vieram daqueles Bnei Ham. Os Bnei Ham, eles são os ascendentes dos africanos. Então, Tzipora era afro-ascendente, era de cor assim, antes de ascender, né? Então, era de cor escura, como qualquer pessoa no centro da África, que não casou com ninguém que não era do mesmo país.
Então, no judaísmo não tem discriminação racial nenhuma. Inclusive tem judeus árabes, judeus europeus, e se casam entre si, judeus iemenitas, judeus africanos das tribos da Etiópia, que se converteram ao judaísmo, que eles têm uma origem judaica não comprovada, então eles se converteram ao judaísmo. Não tem racismo no judaísmo. Direitos das mulheres, a gente tem que falar sobre direitos dos homens, porque quem manda no nosso povo são as mulheres, que as mulheres mandam, os maridos obedecem. Agora talvez você me dê uma ideia, vamos falar sobre direitos dos homens, né? Que direitos das mulheres, o judaísmo é só direitos das mulheres. Tradições alimentares do judaísmo, a gente come kasher, não pode comer animais que não são ruminantes e não têm pata fendida, e mesmo assim, se o animal é ruminante e tem pata fendida, tem que passar por um processo de abate kasher, que é um processo que o coração e o cérebro param ao mesmo tempo, sem ele sentir a mínima dor. E esse outro tipo de abate, para nós, a gente não poderia comer. O sangue do animal tem que ser tirado por meio de colocar sal grosso na carne, que o sal grosso ele absorve o sangue. Depois essa carne passa por uma lavagem. Esse processo acontece assim 2 vezes. Ou colocar a carne direto na churrasqueira, assim que o fogo das brasas faz com que o sangue pingue para fora da carne. Peixes, a gente só pode comer peixes com escamas e barbatanas. Vestimentas, a vestimenta ela tem que cobrir pelo menos até o joelho e até o cotovelo. E comportamentais e tradições comportamentais é amar o próximo como a si mesmo. Comportamento mínimo exigido de cada um de nós, amar o próximo como a si mesmo. Ritualísticas, temos rezas específicas, temos todas as festas que quando traduziram a nossa Torá para latim, depois do latim do grego para o latim, do latim para o português, eles perderam, eles não sabem o que são essas festas. Então tem a festa de Pesach, que é traduzida como Páscoa, mas que ela é a saída do Egito, ela não é essa Páscoa que os brasileiros fazem. E tem a festa das cabanas, que é traduzida como tabernáculos. Quer dizer, na tradução não dá para entender o que a gente faz, pela tradução da Torá, que foi traduzida para o grego, depois para o latim, depois para o português, não dá para entender as nossas festas, mas temos rituais, usamos a kippah, usamos o tzitzit, uma roupa com 4 pontas, para você ver como as traduções, você não pode se basear nas traduções. A tradução da Bíblia vai chamar isso de franja. Só que, porque os padres, quando eles viram essa palavra tzitzit, ela parece sem significado. Em outro lugar, o profeta Ezequiel, ele fala que o anjo me pegou pelo tzitzit da minha cabeça. O profeta tinha o cabelo aqui curtinho para colocar o tefilim, que é outro ritual, e aqui ele tinha as peotas, então só dava para pegar por aqui não dava. E o tzitzit, ele também é assim, ele é 2 cantos. Aí o profeta quis dizer, me pegou pelo tzitzit da cabeça, quer dizer por aqui. Os padres traduziram, pegou pela frente, porque o padre aqui estava raspado por causa da influência da mitologia no cristianismo, e aqui ele tinha o cabelão, então o único jeito que o anjo podia... Ele imaginou que o profeta era como ele, não sei por qual motivo, que não tinha nada a ver, e imaginou que o único jeito de pegar seria por aqui. Então, temos tradições, como dissemos, de vestimentas, a kippah, o tzitzit, comportamentais, quer dizer, amar o próximo como a si mesmo. Ritualísticas, temos as festas judaicas. Agora, quais são as vertentes do judaísmo? Assim, judaísmo de verdade é baseado nos 13 princípios da fé judaica do Rambam. Então, as vertentes, temos vertente europeia, que são chamadas de Ashkenazim, que era o nome da Alemanha. Antigamente a Alemanha era chamada de Ashkenaz.
temos a vertente árabe, que é chamada de Sefaradim. Os Sefaradim eram judeus espanhóis, e a Espanha no passado era um país árabe, e quando os espanhóis decretaram que a gente é obrigado a fazer idolatria e rezar na igreja, aí fugimos de volta para os países árabes de onde viemos. Então essas duas vertentes, elas são as principais. Dentro do Sefaradim tem tradições regionais de norte da África, próximo à Espanha, que é o Marrocos, ou o outro extremo, que é o Iêmen, vai ter uma diferença ou outra nas tradições deles, por motivo de distância. Entre os europeus também tem os Hassidim. Agora, quando se fala judeus reformistas, já não é judeu de religião judaica. O próprio nome já fala, foi feita lá uma reforma. Então você imagina, você pegou o quadro da Mona Lisa, tirou uma foto dele, fez um melhor ainda, colocou na parede. Mas aí já não vale nada, ele vale o preço da fotografia. Agora, se Deus falou para guardar Shabbat, para comer kasher, e alguém chega e fala que não precisa, então já é outra religião. Então o cristianismo, o reformismo, tudo isso são outras religiões. Então o reformismo não é uma linha de judaísmo, é uma linha contra o judaísmo. Então judeus são judeus Ashkenazim, judeus Faradim, o que a gente chama de judeus religiosos, judeus ortodoxos. Como é a comunidade judaica no Brasil, o Brasil não tinha liberdade religiosa até a princesa Isabel. Então, os judeus que fugiram para cá 500 anos atrás, eles eram chamados de cristãos novos, foram convertidos à força, não deixaram eles voltarem. Quando teve a invasão holandesa, muitos desses judeus voltaram para o judaísmo e fugiram com os holandeses, fundaram Nova York. Depois, há 100 anos atrás, mais de 100 anos atrás, com a princesa Isabel, que já teve a liberdade religiosa, 1888, acho, vocês me corrijam, fugiram para cá os judeus de antes da Primeira Guerra Mundial por causa dos pogroms, vieram para cá os judeus do norte da África, vieram para o norte do Brasil, para o Belém do Pará, por causa da oportunidade econômica que surgiu da borracha. Fugiram para cá judeus da Europa da Primeira Guerra Mundial, fugiram para cá judeus da Europa da Segunda Guerra Mundial, fugiram para cá os judeus do Líbano e da Síria por causa da independência da Síria, que as pequenas minorias foram perseguidas. 70 anos ninguém mais fugiu para cá. Hoje em dia se foge para a Alemanha, se foge para o lugar que tem dinheiro. Então, infelizmente, a comunidade judaica nos últimos 70 anos só se foge daqui para outro lugar. Os judeus mudam para Israel, os judeus mudam para os Estados Unidos, os judeus mudam para a Europa, da mesma maneira que no sul do Brasil tem alemães, italianos, em São Paulo tem os japoneses, e não tem mais migração de italianos para cá, mas os filhos dos italianos do Rio Grande do Sul recebem cidadania europeia e voltam para a Europa. Os filhos dos alemães também do Paraná recebem cidadania alemã, voltam para a Europa. Os filhos dos japoneses voltam para o Japão, a gente também está voltando para lugares. O Brasil foi bom para fugir na hora que precisou, porque na hora que a Síria fez a independência, eles deram um passe, atestado de viagem, não deram passaporte. Aí fugiram para cá, porque o Brasil aceitou. Então o Brasil foi um lugar bom para fugir. O Brasil não ofereceu assim a única migração que foi por dinheiro, assim, para oportunidade econômica, foi a dos judeus do norte da África, do Marrocos para o Belém do Pará, para a época da borracha. Fora isso, as outras migrações foram fugas e depois já encontraram lugares melhores. Alguns judeus ficaram aqui. A média que se diz, uma média. Quando a gente fala sobre média, os números são um pouco inflados, mas vamos dizer assim, dizem que tem mais de 80 mil judeus no Brasil inteiro. A gente reza muito para que seja isso mesmo, mas infelizmente a gente, se passar de 20 mil, já estou dançando na rua. Agora, a comunidade judaica no Brasil é isso. Então, São Paulo tem a principal comunidade judaica, depois o Rio de Janeiro, depois o Rio Grande do Sul. Outras capitais têm comunidades judaicas, como Belém,
Curitiba, Salvador, Manaus, Recife. Quais são as principais partes do culto religioso? São as rezas de Shabbat, as rezas das festas judaicas chamadas de Yom Tov, a leitura da Torá e festas da própria Torá, festas que instituíram nossos sábios que vieram depois da Torá, como Hanukkah e Purim. Algum guia de conduta, amar o próximo como a si mesmo. Conduta, você tem que ser honesto. Não matar, não roubar, não dormir com a mulher do outro. Conduta, 10 mandamentos. Conduta, mais conduta do que a Torá dá pra gente. A Torá entra em cada detalhe da nossa vida. Não tem como proibido ter uma relação fora do casamento, graças a Deus. Toda a proteção da família. No judaísmo existe alguma divisão religiosa, hierarquia. Divisão religiosa, hierarquia. É assim, os judeus, de acordo com a região, tem um rabino-chefe de Israel, sefaradi, quer dizer, dos judeus árabes que moram em Israel, judeus de origem espanhola, que é a origem árabe, que a Espanha no passado era um país árabe. Então, os judeus que saíram da Espanha voltaram para os países árabes. Tem um rabino-chefe de Israel, sefaradi. Tem um rabino-chefe de Israel, Ashkenazi, que é o rabino-chefe para judeus de origem europeia. Tem os rebes. Cada movimento racídico na Europa tinha um grande rebe, e hoje já são rebes menores assim. O movimento cresceu, quer dizer, o número de pessoas é maior, mas os livros ainda dão prioridade aos livros dos rebes anteriores, sendo que eles em qualidade eram maiores. A hierarquia geralmente é regional, tipo, você é daquela região, naquela região tem uma hierarquia, mas um judeu de uma religião não é obrigado a receber a hierarquia do judeu da outra região. Então, por exemplo, Israel, que é um país misto de judeus europeus e judeus árabes, o judeu árabe não precisa aceitar como hierarquia o rabino-chefe dos judeus europeus, e o contrário também é certo. Quais são as principais festividades no judaísmo? Em primeiro lugar, Shabbat. Toda semana, uma vez por semana, Shabbat. Sexta-feira, 18 minutos antes do pôr do sol, a mulher acende as velas. Depois do pôr do sol se faz a reza. Depois um kiddush com vinho, com pão, com halá. Depois se come peixe, saladinha e carne. Sobremesa, se canta, se fala um Dvar Torá, se fala partes da Torá. As festas judaicas, de acordo com o ano judaico. O ano judaico, ele é um ano também lunar e também solar, ele é a fusão entre o ano lunar e o ano solar. O primeiro mês é chamado de Tishrei. No primeiro dia de Tishrei, no segundo dia, tem a festa de Rosh Hashanah, que é o começo do ano, o dia do julgamento. No 10º dia tem a festa, no 10º dia de Tishrei, tem a festa de Yom Kippur, que é o dia do perdão. No 14º dia de Tishrei, também com o pôr do sol, 18 minutos antes do pôr do sol, se acende as velas, começa a festa de Sukkot. A festa de Sukkot, ela termina 7 dias depois, e entra outra festa que já se emenda a ela, chamada de Shmini Atzeret e Simchat Torah, a alegria da Torá. Depois a gente pula o mês de Reshvan, que é o segundo mês, não tem festas. O mês de Kislev tem a festa de Hanukkah, 8 dias de festa, se acende velas em lembrança ao templo sagrado de Jerusalém, que foi libertado dos gregos e voltou para o lado judaico. A menorá voltou a ser acesa nele. Mês de Tevet tem um jejum, que é o cerco de Jerusalém pelo Nebuzaradan na época do primeiro templo. Mês de Shvat, Tu B'Shvat, que é o ano novo das árvores. O mês de Adar tem a festa de Purim, que foi decretado um holocausto no Império Persa, e depois isso se inverteu,
conseguimos nos livrar de todos os anti-judeus. E depois Nissan, a festa de Pesach, que é a festa da saída do Egito. Iyar tem uma festinha chamada Lag BaOmer, o dia do falecimento do sábio judeu que escreveu a Torá oculta, o livro do Zohar. Nissan, Iyar, Sivan, temos a festa da entrega da Torá, a festa de Shavuot. Temos um jejum de 17 de Tammuz, que é o dia da quebra das muralhas de Jerusalém pelos romanos antigos. Av, temos o mês de Av, temos o dia de jejum da destruição do primeiro templo de Jerusalém, do segundo templo. E Elul, nos preparamos já para o próximo ano. Essas são as festividades judaicas. Como essa religião tradicional encara os costumes atuais. A minha camisa eu comprei numa loja normal. O tzitzit não tinha para comprar, a gente fabrica. A kippah não tem onde comprar, a gente fabrica. O relógio eu comprei, não vou fazer propaganda da loja, né? Não sei que eles me paguem, eu faço, não tem problema. Ou seja, costumes atuais. O que quer dizer costumes atuais? A gente vai para o mercado, procura uma coisa que é permitido para a gente comer. A gente vai para uma loja de roupa, leva minha filha para uma loja de roupas, a gente vê se o vestido chega até o joelho e se a camisa chega até o cotovelo. Conceito sobre a vida e a morte. A gente acredita, está escrito no segundo mandamento, que Deus guarda a bondade para no Tzar Chesed Lalafim, guarda a bondade para milhares e cobra o que a pessoa fez de errado até a quarta geração. E a própria Torá diz que o filho não paga pelo pecado do pai. Então lá é um assunto espiritual, e esse assunto espiritual diz o Zohar, que é o livro da Kabbalah, que é a base da Torá oculta, que esse segundo mandamento está se referindo que nós temos o direito para fazer mais coisas boas, para ter um paraíso maior. Temos o direito de nos reencarnar 2000 vezes para ganhar mais, para dar mais tzedakah, fazer mais caridade, ganhar mais pontos lá em cima, ganhar um paraíso maior. E temos o direito de 4 reencarnações, onde Deus cobra de nós o que a gente fez de errado, até a 4ª reencarnação. Então, quer dizer, essa bondade divina, que Ele cobra de nós o que a gente fez de errado em pequenas prestações, e dá a oportunidade para a gente fazer mais certo. Então, o que a gente acredita? Que a pessoa vive nesse mundo, ele faz coisas boas e faz coisas ruins, e ele também sofre nesse mundo. O que ele sofre limpa as coisas ruins que ele fez, e na hora que ele falece, tem só as coisas boas que ele já sofreu por causa das coisas ruins. Ele chega num tribunal divino lá em cima e é oferecido para ele: você quer ir para o paraíso? Ou você quer nascer de novo? Você faz mais, você ganha um paraíso maior. Então, acreditamos que em breve vai chegar o Mashiach. O Mashiach, ele tem que ser um filho do filho do filho do filho do rei Davi. Filho de Deus todos nós somos, quer dizer, não adianta falar que alguém tem que ser da família do rei Davi. Aí, o Mashiach tem 3 características. Uma, que ele vai construir o templo sagrado de Jerusalém. Na época daquele, vocês entendem sozinhos de quem o templo foi destruído. Outra característica, que Mashiach vai trazer todos os judeus para a terra de Israel. Na época daquela pessoa, todo mundo se espalhou. Tem que ser o filho do rei Davi. E todos os profetas falam que quando o Mashiach chegar, vai ser uma época que o lobo e o carneiro vão viver juntos e um povo não vai levantar a espada contra o outro. Vai ser uma época de paz. Depois que o JC chegou, aí os cristãos que aderiram àquela religião fizeram todas as guerras durante 2000 anos. Você vai para cada ponta do mundo, aqui no Brasil. Os índios aqui estavam em paz, chegaram os cristãos portugueses, mataram os índios, acabaram com o lugar. Nos Estados Unidos, foram lá os cristãos ingleses, mataram os índios lá. Os portugueses chegaram em tudo quanto é lugar, os ingleses chegaram em tudo quanto é lugar, os espanhóis mataram os peruanos. Quer dizer, assim, todas as guerras, 99% das guerras, quem fez foram os cristãos.
eles são a prova de que Mashiach não chegou. Os profetas falam que quando Mashiach chegar vai ter paz. O cristianismo é a prova de que Mashiach ainda não chegou, mas se Deus quiser, agora vai chegar para todos nós, vai tirar vocês do exílio também. Dizem que uma grande parte dos brasileiros são descendentes daqueles coitados que foram convertidos à força ao cristianismo. Então, Mashiach chegando, se você é um descendente de uma mãe judia, vai tirar você do exílio também. Muito obrigado. Uma das atividades da nossa instituição são palestras em universidades. Uma vez me chamaram para a Universidade de Taubaté, Universidade e Faculdade de Uniana, me falaram que era Faculdade de Filosofia. Então eu fui, cheguei lá, colocaram uma teologia junto, e tinham lá padres e freiras, e eu tinha que falar sobre judaísmo. Aí uma freira uniformizada, ela pergunta, por que vocês não aceitam JC como Mashiach? Aí eu falei, Mashiach, ele tem que ser filho do rei Davi. Aí alguém falou, mas ele era filho de Deus, melhor ainda. Eu falei, não, pior ainda, porque Deus não é da família do rei Davi, Deus não é da tribo de Judá, então o filho de Deus já desqualificou. Segunda coisa, Mashiach tem que construir o Beit HaMikdash, o templo sagrado de Jerusalém. Na época dele o templo foi destruído. Terceira coisa, o Mashiach tem que trazer todos os judeus para Israel. Você está vendo que eu estou aqui no Brasil? Se eu estou aqui, quer dizer que ele ainda não chegou. A prova que ele não chegou é que eu estou aqui. E depois que o Mashiach chegar, não vai mais ter guerras. O lobo e o carneiro vão viver juntos, um povo, vão quebrar as espadas e transformar as espadas em arados. Se Deus quiser, então vocês sabem que essa época ainda não aconteceu também, né? Sabe que os europeus acabaram com o mundo, 2000 anos. Então agora vai acontecer, se Deus quiser, agora Mashiach vai chegar. Todos juntos, pedindo para Deus trazer a revelação verdadeira. Kol Tov, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Kol Tov.